Então hoje vamos começar a ver esta parte dos algoritmos de alinhamento de sequências e de pesquisa em base de dados. E eu vou começar por falar nos algoritmos principais de alinhamento de sequências. Portanto, esta primeira parte será essencialmente sobre estes algoritmos de alinhamento global e local de sequências e o cálculo das matrizes de substituição, que já vamos ver o que é. Esta aula vai ser um pouco mais detalhada do que, em geral, as aulas vão ser aqui nesta disciplina, quando falar de algoritmos e assim, porque estes são algoritmos bastante fundamentais, quer pela sua importância histórica na bioinformática, quer porque, neste caso, perceber estes algoritmos é importante para compreenderem como é que podem usar os programas de alinhamento de sequências, que tipo de alinhamento é que devem fazer e quando, assim por diante. Portanto, hoje vamos ver em mais detalhe como é que estes algoritmos funcionam. E depois, em princípio, nas próximas aulas, quando eu falar de algoritmos, será sempre assim uma coisa um pouco mais superficial. Então vamos ver o que é o problema de alinhamento de sequência. Nós sabemos, pelo que conhecemos da evolução de organismos, que as sequências dos genes e das proteínas evoluem por duplicação e depois acumulação de mutações nas diferentes linhagens. Essa duplicação pode ser dentro do organismo, pode surgir porque populações diferentes se separam e depois dão origem a espécies diferentes. Nós depois, mais tarde, vamos falar dessa distinção, mas aqui o que interessa para agora é que todos estes processos históricos de acumulação de mutações podem ser filtradas pela seleção natural, podem ter restrições por causa dos genes que vêm em conjunto, da forma como interagem e assim por diante, mas esse processo todo nós já não conseguimos observar. Nós só vemos o resultado nas sequências que agora conseguimos obter hoje em dia. Portanto, aqui o que nós temos é que, como um modelo científico de identificação das regiões homólogas, portanto, aquelas zonas nos genes que correspondem ao mesmo elemento ancestral. Portanto, se nós dissermos que estas duas localizações do gene ou da proteína são homólogas, quer dizer que ambas descendem do mesmo ponto de sequência no gene ancestral comum àqueles dois. Portanto, como nós não conseguimos ver todo esse processo que ficou no passado, nós vamos conceber aqui como modelo para identificar essa homologia, que será pela semelhança das sequências. Portanto, em princípio, como nós temos um espaço combinatório muito grande de sequências possíveis, nós temos dois genes diferentes que têm um trecho que é muito semelhante, provavelmente isso será porque herdaram de um antepassado comum. Então, como nós não podendo observar esse processo de acumulação de mutações, vamos olhar para as sequências que temos agora e vamos assumir que semelhança entre sequências indica-nos homologia, indica que partilham essas características herdadas de um ancestral comum. Portanto, isto será o nosso modelo científico, a nossa forma de conceptualizar o problema, de identificar a homologia, é que se conseguimos alinhar o melhor possível as duas sequências, portanto, de alguma forma minimizando as diferenças entre elas nas partes a que fazemos corresponder, aquelas correspondências indicam-nos o que é que elas estão a herdar de comum do antepassado e tudo aquilo que não corresponder indica-nos onde é que elas divergiram durante o processo de evolução. Mas aqui há uma ideia importante, é que nós estamos a tentar inferir aquele processo que já não conseguimos observar a partir das semelhanças nas sequências que observamos agora. Portanto, nós só temos acesso ao resultado final do processo. E esta nossa forma conceptual de tentar identificar as partes comuns está a assumir que, alinhando o melhor possível, nós conseguimos ver quais são aquelas que herdaram do ano passado e em quais é que divergiram. Portanto, isto é o aspecto da realidade. Será aquele processo que nós não conseguimos observar completamente, só vemos o resultado final, a evolução dos genes e os dados que nós obtemos aí. O nosso modelo científico é este que nós podemos, por semelhança entre as sequências que observamos, inferir aquele processo evolutivo que ocorreu antes. E agora vamos precisar de um modelo computacional aqui. Vamos precisar de arranjar uma maneira de resolver isto na prática. Portanto, o que é este melhor alinhamento que nós queremos obter? Nós podemos representar um alinhamento
fazendo corresponder elementos das duas sequências. Eu vou mostrar aqui exemplos com DNA em quase todos os casos, porque é mais simples, por causa de fazemos 4 símbolos diferentes, mas exatamente o mesmo aplica-se depois ao alinhamento de proteínas, sequências proteínas. E a ideia é que nós representamos um alinhamento emparelhando aqueles resíduos que correspondem nas duas sequências que elas têm em comum e que nós assumimos corresponder a algo herdado em comum do tal antepassado, e inserindo um caractere extra, que normalmente será este traço, será o gap, uma lacuna, para conseguir ajustar as duas sequências de maneira a emparelhar os corretos e a deixar os outros de fora. Agora, é importante notar que este gap não existe na sequência. Portanto, esta sequência aqui é assim, são mesmo um conjunto de bases que não estão desligadas, não estão soltas. Aquele trecho de DNA é contínuo. Para conseguirmos encaixá-las nas correspondentes duas, é que temos de dar ali um espaço e então inserimos esse gap. Portanto, o gap é aqui um artefacto que nós usamos na representação do alinhamento para conseguir representar quais é que estão alinhadas com quais. E aqui nós podemos perceber que, como estamos a tentar usar aqui a semelhança para, no fundo, modular ou inferir algo acerca do processo de evolução, estes emparelhamentos que nós estamos a representar aqui, no caso dos resíduos serem iguais, podem representar algo que ficou conservado, no caso de serem diferentes, podem representar mutações que ocorreram pontualmente, e as lacunas que aparecem aqui representam o resultado de inserções ou deleções durante a evolução. Nós não conseguimos decidir quais, não sabemos se foi apagado aqui, se foi inserido ali, não temos acesso ao processo só olhando para estas duas sequências, mas estamos a representar esse tipo de acontecimentos, substituições, deleções ou inserções. E então, quando nós queremos encontrar o melhor alinhamento, aquele que minimiza as diferenças, para tentar inserir algo acerca do processo evolutivo, no fundo o que estamos a querer fazer é contabilizar essas diferenças de maneira a minimizar este número de acontecimentos e a severidade destes acontecimentos. Portanto, estamos a assumir que houve o mínimo possível de acontecimentos evolutivos para chegar a este conjunto, a este emparelhamento e a estas sequências. Portanto, esta será a nossa aproximação aqui. Nós não conseguimos verificar ou contar todos os acontecimentos que aconteceram durante a evolução, mas podemos assumir que o que estamos a observar ali é o resultado do mínimo possível de acontecimentos, de mutações que provocam aquelas diferenças, e então vamos tentar minimizar as diferenças ou maximizar a semelhança quando estamos a fazer o alinhamento, criando uma função das substituições e das inserções ou deleções. Essa será a função que nós queremos otimizar. Portanto, o melhor alinhamento será aquele que corresponde a maximizar a semelhança ou minimizar a diferença. Portanto, aqui, em geral, nós vamos maximizar a semelhança. Portanto, vamos pôr tudo de maneira a que as diferenças contem como negativas, as semelhanças contem como positivo, agregamos essa função de substituições ou deleções ou elementos conservados e tentamos obter o máximo para essa função. Portanto, isso será o nosso modelo computacional. Portanto, aqui temos um processo que nós não vemos inteiramente na natureza, a evolução, só vemos o resultado final. Temos um modelo científico de como interpretar esse resultado final e inferir a partir dele a relação evolutiva, que é olhar para as semelhanças e diferenças entre as sequências. E agora temos o modelo computacional, que é como é que nós traduzimos isso para o computador, para pôr o computador a fazer as contas por nós. Portanto, o modelo aqui será, basicamente, pensar diferentes alinhamentos, avaliar a pontuação que nós damos a cada um, essa tal pontuação que será mais alta quanto melhor for o alinhamento, mais baixa quanto pior for, e encontrar o melhor. Em princípio, o melhor será aquele em que tenha mais identidades, mais coisas que encaixam uma na outra e menos buracos no alinhamento, menos lacunas destas. Vamos ver aqui um exemplo simplificado de uma tabela de pontuações que nós podemos usar, em que nós vamos dar uma penalização de 2 cada vez que tivermos de inserir uma lacuna, vamos dar um bónus de 1, um valor de 1 cada vez que os resíduos sejam os mesmos no alinhamento, portanto que haja identidade, e uma penalização de menos 1 cada vez que haja mutação. Portanto, basicamente, cada inserção ou deleção, cada resíduo inserido ou apagado contará com menos 2, cada mutação pontual, substituição, será menos 1, e cada identidade conta como mais 1.
E aqui temos um exemplo de como é que podemos contar este alinhamento. Aqui temos um alinhamento com uma lacuna para menos 2, aqui menos 2 também. Estes têm uma identidade, contamos como mais 1, e assim por diante. Temos aqui, neste caso, uma substituição, por exemplo, do T para o C, portanto este subtraímos 1, e agora somamos todos estes pontos e temos o valor total do nosso alinhamento. Pode ser negativo, pode ser positivo, mas será simplesmente a soma de todos aqueles pontos que nós estamos a contar. E agora a ideia seria experimentar diferentes alinhamentos até encontrar aquele que nos dá o valor maior. Um problema que temos aqui com a ideia simplesmente de experimentar diferentes alinhamentos é que isto dá-nos um espaço enorme de possibilidades. Temos muitas combinações. Por exemplo, a partir de um tamanho de 107 resíduos, duas sequências com 107 resíduos, já temos mais alinhamentos do que prótons no universo visível. Portanto, já começa a explodir o número de possibilidades que temos de contar, explode imenso e torna-se inviável estar simplesmente a testar todos os alinhamentos para tentar encontrar o melhor. Portanto, há aqui uma solução computacional que é usar esta técnica de programação dinâmica. E vamos começar por aí. A ideia principal da programação dinâmica é usar resultados de parte do processo que não teremos de recalcular e que vamos aproveitar para progredir no cálculo da solução final. Vou dar aqui um exemplo em que vamos supor que nós temos de programar uma máquina qualquer de venda automática ou assim e queremos que ela dê sempre o troco com o menor número de moedas. Tem várias moedas diferentes, de cêntimo, 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, etc. E tem de dar o troco com o menor número de moedas. Se nós quisermos dar 28 cêntimos de troco, por exemplo, temos imensas combinações diferentes. Podem ser 28 moedas de 1, 14 moedas de 2, 10 moedas de 2 e 8 de 1 e assim por diante. E testar todas essas combinações iria ser computacionalmente pouco viável. Então o que nós podemos fazer é resolver o problema passo a passo, parcialmente, e aproveitando sempre a melhor solução anterior. Por exemplo, se o troco for de 0, o problema está resolvido. Temos 0 moedas a dar, não precisamos fazer mais nada. Se o troco for de 1, podemos agora experimentar cada uma das moedas. Todas as que forem mais do que 1, não vamos usar porque já excede o troco. Usamos uma moeda de 1, gastamos uma moeda e o problema reverte para o 0 e fica resolvido. Portanto, aí sabemos que com uma moeda resolvemos o troco aqui. Bem, nestes casos é trivial de encontrar. Mas agora, para o troco de 2, temos duas hipóteses. Se usarmos uma moeda de 1, o problema reduz ao troco de 1, e agora precisamos de outra moeda para o 0. Portanto, sabemos logo que precisamos de duas moedas. Não precisamos recalcular a outra, porque já calculámos antes. Se usarmos o de 2, o problema reduz para o 0 e está resolvido. Então, no caso do troco de 2, nós não precisamos de entrar com as várias combinações, precisamos apenas testar a moeda de 1 e a moeda de 2 e descobrimos que a de 2 é que nos dá a solução melhor. E lembramos disso. Lembramos quando temos troco de 2, usamos uma moeda de 2. Agora fazemos o mesmo para o 3. Se gastarmos 1 cêntimo, reduzimos isto ao troco de 2 e depois passamos a 0 com mais uma moeda. Precisamos de duas moedas. Se usarmos uma de 2 cêntimos, reduz a 1 e depois a 0 com mais uma moeda e também duas. Portanto, para 3 é indiferente, estamos primeiro a de 2 cêntimos e depois a 1, ou estamos primeiro a de 1 e depois de 2. Mas seja como for, não estamos a ver as combinações todas. Estamos a testar só cada uma das moedas e a ver quanto é que dá para trás. E podemos fazer isso depois para o troco de 4, 5, 6 e assim por diante. Portanto, esta a ideia do algoritmo da programação dinâmica, é evitar estar a testar todas as combinações se guardarmos para cada subproblema qual é que é a solução ótima. E a partir daí só precisamos de reduzir a esse subproblema e já sabemos qual é que é a ótima a partir desse estado. Então é isto que nós vamos usar para calcular o melhor alinhamento dos sequências. Não vamos calcular todos os alinhamentos possíveis, isso seria demais. Vamos decompor o problema em subproblemas, calcular o ótimo em cada um e usar sempre o resultado obtido anteriormente para nos facilitar as coisas. Portanto, a ideia será assim. Vamos supor que nós estamos a alinhar até um certo ponto. Temos duas sequências, A e B. Estamos a alinhar até ao ponto I na sequência A e até ao ponto J na sequência B. Portanto, é aquelas duas subsequências que nós estamos a alinhar. Tudo o que fica para trás do I e do J. Nesse momento, nós temos três hipóteses. Nós podemos considerar o melhor alinhamento até imediatamente antes do I e do J e depois
encaixar o revido I do A com o revido J do B, ou então podemos considerar o melhor alinhamento até ao I e ao J-1 e depois deixar o B do J pendurado com uma lacuna, portanto não alinha com nada, ou então fazer ao contrário, ir até ao anterior no A, deixar o AI sem alinhar com nada e usar todo o do B. Portanto, se nós começarmos isto por uma ponta e soubermos qual é o melhor alinhamento naquele segmento, depois basta irmos considerar todas as combinações de I e J, usar sempre o melhor alinhamento previamente calculado para trás e em cada um destes passos só temos de analisar estas três possibilidades. Ou alinhamos os dois, ou deixamos um com uma lacuna, ou deixamos o outro com uma lacuna. Esta será a ideia básica de como é que nós podemos usar programação dinâmica para fazer o alinhamento, neste caso será o alinhamento global, assim, desta maneira. Então vamos ver como é que podemos fazer o alinhamento global. Este foi um algoritmo proposto inicialmente por Needleman e Wunsch em 1970 e a ideia será que nós temos aqui a tal sequência A e a B, temos aqui a posição J e a posição I, o I no A, o J no B. Tudo isto para trás já foi alinhado, já sabemos qual é que é o melhor alinhamento desta zona aqui mais segura. Agora a nossa decisão é apenas se este fica com aquele, ou se este fica arrumado aqui e este fica numa lacuna, ou se este fica arrumado aqui para trás e este fica pendurado por fora. São só essas três opções que temos. Porque tudo o resto nós já calculámos anteriormente, aqueles três alinhamentos diferentes, e já sabemos qual é a melhor solução para essa parte do problema. E agora vamos fazendo isto avançando por todas as combinações do I e J. Portanto, como devem imaginar, todas as combinações do I e J vai-nos dar uma matriz que vai ter tantas linhas quanto os elementos de uma das sequências e tantas colunas quanto os elementos da outra. Portanto, é basicamente isso que nós vamos ter de começar por calcular. A cada um destes passos usamos esta solução. Nós queremos calcular o melhor alinhamento, portanto, a nossa escolha entre estas três alternativas será o máximo daqueles três ramos. Será o máximo da pontuação de todo o alinhamento para trás, antes do I e do J, mais os pontos que nós ganhamos por encaixar o A, I com o BJ. Esta F representa a matriz de substituição, que é aquela que nos diz quais, vamos supor que nós temos aqui um T nesta posição e um T nesta, é a penalização por substituir o T pelo T. Ou então, se tivermos um T numa e um T noutra, é a bonificação que temos por manter aquele resíduo conservado. Ou então temos estas duas alternativas. Deixar na sequência B o J alinhado com uma lacuna, portanto usamos tudo até ao I no A e até ao J-1 do B e o J fica sem parceiro e aí temos que pagar aquela penalização para pôr lá uma lacuna. Ou então fazemos o mesmo no A e pagamos aquela penalização. Qual é que dos três é que escolhemos? É aquele que maximizar os pontos. Portanto, aquele que tiver o valor mais alto será aquele que nós escolhemos em cada passo. E assim vamos sempre tendo o valor do melhor alinhamento até àquele ponto. Portanto, o melhor F e J. Agora vamos fazer isto numa matriz. Vamos ver todas as combinações do IJ, para cada combinação, qual é o valor do melhor alinhamento até esse passo. Para fazer isso, nós vamos começar por criar uma matriz que tem tantas linhas quanto os elementos de uma sequência, mais uma para representar a possibilidade de pormos gaps no início, e tantas colunas quanto os elementos da outra sequência, mais uma também para podermos ter os gaps. E vamos já preencher a penalização por causa dessas lacunas. O que é que estas células querem dizer? Conforme nós vamos avançando aqui, o que nós estamos a fazer é deixar para trás elementos desta sequência. Portanto, estamos a pôr sinais de lacuna antes de começar esta sequência. Esta ainda cá está toda disponível para alinhar, mas estamos a deitar fora este A, pagamos 2, ou deitar fora estes 2 A's, pagamos 4 e assim por diante. Portanto, aqui na primeira linha vamos simplesmente pôr, começamos com 0, que é se não tivermos lacunas nenhumas, mas depois vamos pôr a penalização da lacuna, que neste caso é menos 2, e vamos incrementando ao longo desta linha, porque isto indica o número de lacunas que nós estamos a deixar nesta sequência, conforme vamos avançando aqui na matriz. Cada célula representa o alinhamento todo para trás. Portanto, se nós avançamos aqui nas colunas, já deixamos aqui estas, já estão resolvidas, já foram alinhadas. Quando avançamos nesta linha, estamos a alinhar estas com uma lacuna e não com outros resíduos. A mesma coisa aqui nesta coluna. Se nós descermos, estamos a deixar já estes para trás, e se descermos por esta coluna, estamos a deixar estes alinhados com aquele
lacuna. Portanto, temos de pagar o preço, a penalização, por estar a deixar resíduos de fora. Então, esta será a maneira como podemos inicializar a matriz. Pomos simplesmente primeira linha e primeira coluna, vamos preenchendo com o valor do gap, a penalização da lacuna. Agora vamos calcular para cada célula qual é o máximo destas três possibilidades. Se nós viemos aqui na diagonal, quer dizer que estamos a consumir este e a consumir este, ou seja, estamos a avançar nas linhas e a avançar nas colunas. Portanto, estamos a emparelhar os dois. Emparelhar os dois, como eles são iguais, nós vamos ganhar um de bónus aqui. Se nós estivermos a descer assim, quer dizer que estamos a deixar este ainda disponível, mas estamos a avançar noutro. Então, pagamos uma penalização. E a mesma coisa se andarmos aqui a direito na horizontal. Portanto, se andarmos aqui na horizontal, passa de menos 2 a menos 4, porque viemos deste alinhamento e vamos para aqui. Isto é o equivalente a alinhar primeiro este com um gap e depois alinhar aquele com um gap também. Portanto, eles ficarem juntos, cada um fica no seu gap, e portanto a penalização fica menos 4. Ou então, se viemos por aqui, fazendo assim, pagamos também uma penalização de menos 4, estamos simplesmente a pô-los ao contrário, mas a penalização é a mesma. Portanto, aqui temos três hipóteses, ou vai dar menos 4, ou menos 4, ou 1, a melhor delas é 1. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, tendo este subproblema aqui, o melhor alinhamento que nós podemos fazer vale 1, que é simplesmente pôr o A com o A e não fazer mais nada. Okay? Portanto, isto resolvemos o subproblema da ponta. A melhor coisa que podemos fazer quando chegarmos àquela ponta é ter 1. Agora podemos ir preenchendo a matriz exatamente da mesma maneira em todos os campos. Portanto, em cada ponto nós consideramos de onde é que podemos vir, vemos as três opções, calculamos os valores e escolhemos o melhor. Desde que o preenchimento seja feito por ordem, ou assim, portanto, uma célula que tenha sempre aqueles três vizinhos anteriores preenchidos, nós conseguimos preencher a matriz apenas fazendo aqueles cálculos, escolhendo o melhor dos três, e em cada um destes passos não precisamos estar a recalcular o alinhamento para trás, porque ele já está na matriz. Então fazemos isto até ter a matriz completa. E esta matriz dá-nos o valor de alinhamento de cada subproblema. Por exemplo, aqui, este subproblema, que é alinhar este A com este A e este A com este B, dá-nos no máximo um valor de 0. É o melhor alinhamento que podemos obter com estas duas sequências. O melhor alinhamento que podemos obter com estas duas sequências, o AAC e o AGC, é menos 1 com estas bónus e penalizações que estamos a usar. Portanto, quando nós chegamos aqui ao fim da matriz, sabemos qual é o valor que tem o melhor alinhamento possível daquelas sequências. E foi calculado por este método de programação dinâmica, aproveitando sempre o resultado dos subalinhamentos anteriores, de qualquer uma destas combinações. Por exemplo, o A com estes 3, ou este A com aqueles 4, ou estes 2 com estes 2, e assim por diante. Temos todas as combinações aqui. Agora, o que precisamos de saber é como é que isto se traduz no alinhamento. Portanto, temos a pontuação do melhor alinhamento, queremos saber qual é que é o melhor alinhamento. Então aqui vem a segunda fase. Nós vamos ver em cada ponto destes qual foi o passo daqueles três que nós escolhemos. Claro, no computador isto fica tudo armazenado quando faz aqueles passos, depois não precisa de estar a ver nada. Se nós fizermos isto à mão aqui para ilustrar, vamos repetir o raciocínio porque não tínhamos de estar a memorizar todos os passos que fizemos na matriz. Mas a ideia será que, para vir para este menos 1, nós podíamos vir daqui e pagar menos 2, ficávamos com menos 3. Podíamos vir daqui e pagar menos 2, ficávamos com menos 6, ou podíamos vir daqui e receber 1 de bónus por alinhar o C com o C e ficar com menos 1. Portanto, claramente a melhor foi vir aqui na diagonal. Como viemos na diagonal, estávamos a usar os dois Cs, estávamos a alinhá-los um com o outro. Portanto, o fim do nosso alinhamento são estes dois Cs. E agora vamos fazer isto. Aqui, por exemplo, estamos a andar na horizontal. Quer dizer que estamos a deixar aquela em suspenso, ainda está disponível, mas estamos a descartar este. Portanto, estamos a alinhar o de cima com uma lacuna, ficou de fora do problema que agora vem a seguir. O problema agora é alinhar estes dois com estes dois. E agora vamos fazer outra vez. Aqui temos outra diagonal, portanto estes ficam emparelhados, e aqui temos outra diagonal, e chegamos ao canto e temos o alinhamento completo. Portanto, vamos fazer o backtrace, o percurso inverso desde a última célula até à primeira, e com isto conseguimos identificar todo o alinhamento que temos aqui. Sim. Quando nós temos o backtrace, é que ele igualmente nos temos o maior valor?
Nós escolhemos o maior valor sempre quando estamos a preencher a matriz, não é? Não, nós estamos a... Desculpa, estou a andar ao contrário. Nós estamos a escolher o ramo de maior valor. Quando nós calculamos esta célula, o que é que fizemos? Este menos 2 dava menos 6, este mais 1 dava menos 1, este menos 2 dava menos 3. São aquelas três opções, não é? Qual foi aquela que nós escolhemos? Foi este mais 1 dar menos 1, porque é a melhor. Então agora vamos andar para trás pelos melhores alinhamentos que encontramos. Okay? Portanto, a ideia não é andar para trás pelo maior valor, é andar para trás pelo melhor alinhamento. Nós aqui calculamos a pontuação do melhor alinhamento, mas se recuarmos pelos passos que usamos para calcular a melhor pontuação, conseguimos ter o melhor alinhamento. Okay? Então é isso que fazemos aqui. Vamos identificar quais são os passos que nós tomamos e vamos fazer o alinhamento para trás. Agora, pode acontecer, em casos como este, por exemplo, que há dois passos que dão o mesmo valor. Por exemplo, aqui, deste para este, nós alinhamos o A com o G, dá-nos 1 de penalidade, portanto passamos de menos 1 a menos 2. Mas daqui para aqui, nós inserimos uma lacuna, passamos de 0 a menos 2. Portanto, há dois ramos possíveis aqui. Isto quer dizer que há dois alinhamentos que vão dar a mesma pontuação no fim. E nós podemos, se só quisermos um, podemos escolher um qualquer e temos esse, porque eles vão ter todos a mesma pontuação, vão valer todos menos 1 no fim, mas se quisermos todos, temos de identificar estes ramos e aqui escrever o alinhamento alternativo, que seria se nós fôssemos pelo outro caminho. Portanto, em todos os casos em que há empates, nós podemos ter alinhamentos alternativos. O que, aliás, é fácil de ver que estes dois têm de valer a mesma coisa, porque isto tem exatamente os mesmos gaps, os mesmos encaixes e assim. E aqui temos outro caso onde isso pode acontecer e também é indiferente se fomos esse ali ou esse ali. Portanto, na verdade, temos aqui três alinhamentos que têm a mesma pontuação, que são igualmente bons nestes critérios e que podemos encontrar se seguirmos os três caminhos diferentes pela matriz. Portanto, isto é o algoritmo básico do alinhamento global. É global porque estamos a alinhar todas as sequências, portanto, as sequências completas, estamos a obter toda a sequência aqui. E, com este algoritmo de programação dinâmica, garante-nos que os alinhamentos que encontramos são aqueles que valem mais. Pode haver empates, mas não há nenhum que nós perdemos que fosse melhor do que estes que estão aqui. Portanto, garante optimalidade na solução. Por isso, resumindo, começamos por uma matriz com o comprimento de cada uma das sequências, uma nas linhas, outra nas colunas, mais um, aquele extra representa o gap inicial. Podemos começar por preencher logo na primeira coluna e na primeira linha a penalização pelas lacunas, incrementando. Portanto, se a penalização for menos 2, será 0, menos 2, menos 4, menos 6, etc. Porque isso representa o número de gaps que estamos a pôr no início de uma das sequências ou da outra. E depois vamos preencher a matriz, de cima a baixo e da esquerda para a direita, usando os três vizinhos dos alinhamentos anteriores, e escolhendo o melhor passo a dar em cada uma das células. E isso dá-nos, para cada célula da matriz, o valor do melhor alinhamento possível para aquele subproblema que são todas as partes da sequência que estão acima e à esquerda daquela célula. Depois de termos a matriz completa, como queremos o alinhamento global, vamos do fim da matriz ao início. Vamos voltar para trás o nosso caminho todo, tendo todas as decisões que tomamos e fazendo o alinhamento a partir do fim para o início. Se cada vez que damos um passo na diagonal estamos a consumir as duas sequências, o resíduo das duas sequências, portanto eles ficam encaixados um no outro, ficam emparelhados. Cada vez que andamos para a esquerda ou para cima, nós estamos a saltar uma, estamos a descartar uma delas, deixando a outra ainda disponível para alinhar. Portanto, essa que nós passamos vai ter que ficar alinhada com uma lacuna, porque não tem parceiro. Depois de fazer isto, nós temos um alinhamento, se nós formos seguindo os vários caminhos onde há empates, podemos ter todos os alinhamentos possíveis que têm a mesma pontuação no fim. Agora, podemos facilmente, já agora, não sei se alguém tem dúvidas nisto, até aqui. Depois para a semana vocês vão fazer isto na prática e numa folha de cálculo, assim, para ver se conseguem mesmo, percebem mesmo os detalhes.
Isto é importante porque nós podemos mexer aqui com este algoritmo e facilmente adaptá-lo para fazer várias coisas. Por exemplo, estes alinhamentos semi-globais. Muitas vezes não nos interessa alinhar duas sequências completamente uma com a outra, penalizando todas as lacunas. Por exemplo, vamos supor que nós estamos a montar uma sequência comprida, um genoma completo, a partir da sequenciação de fragmentos. Quando queremos alinhar dois fragmentos, nós podemos querer que todas as lacunas que fiquem no início de um e no fim do outro sejam ignoradas, que é precisamente para identificarmos aquela parte que corresponde, que encaixa num ao outro, onde eles se sobrepõem. Ou vamos supor que nós temos, por exemplo, o DNA obtido por complementaridade com um RNA mensageiro ou assim, e falta ali um bocado qualquer por causa dos intrões que foram perdidos, ou algo desse género, e agora queremos identificar onde é que a nossa sequência da proteína fica no gene, ou algo assim. Nós podemos querer que nas extremidades as lacunas não contem, porque nós queremos encaixar aquela sequência toda, alguns no meio da outra, mas ignorar o facto de ela pode estar um bocadinho mais para a esquerda ou para a direita, porque essas partes já não nos interessam. Portanto, há situações em que as penalizações nos extremos, ou no início ou no fim, não nos interessam contabilizar. Interessa-nos ignorá-las, alinhar tudo o que é para alinhar da sequência, mas ignorar os gaps que estejam na extremidade, porque nós queremos encaixá-la uma no meio da outra, por exemplo. Então, como é que nós podemos fazer isto? Se nós não quisermos penalizar gaps que sejam postos no início de uma sequência, nós podemos pôr zeros ou na primeira linha ou na primeira coluna. Por exemplo, se nós pusermos esta primeira linha a zeros, quer dizer que descartar partes iniciais desta sequência, ou seja, pôr sinais de gap antes desta começar, não penaliza nada. Portanto, se nós quisermos que nesta sequência estes gaps iniciais não contem, nós podemos pôr isto aqui a zero. Portanto, independentemente de ela começar no início ou no meio da outra, não nos faz diferença. Contamos tudo a zero. Se nós quisermos não contar as penalizações por lacunas inseridas no fim de uma sequência, em vez de começarmos do fim da matriz, vamos começar do elemento da matriz com o valor mais alto ou na última coluna ou na última linha. Se nós começarmos com o elemento mais alto na última coluna, nós podemos ignorar todos os sinais extra de gap que nós temos de pôr aqui para arrumar os que sobram daquela primeira sequência. Portanto, vamos ignorar a terminação desta, ou ignorar as penalizações calculadas aqui, os gaps colados no fim desta sequência, escolhendo o máximo desta coluna. Portanto, tanto nos faz quantos daqueles é que vão ficar pendurados no fim do alinhamento. E assim nós podemos, neste caso, calcular o melhor alinhamento possível, que não entra com penalizações nem no início desta sequência que está aqui abaixo e aqui à esquerda, nem no fim da sequência que está em cima. E este pode ser o caso em que nós queremos, por exemplo, sabemos que temos duas sequências de DNA, por exemplo, e sabemos que elas se sobrepõem ligeiramente num dos extremos, mas queremos otimizar o alinhamento para saber como é que é a sequência contígua. E então não nos interessa estar a penalizar aquelas lacunas e forçar o algoritmo a encaixá-las melhor umas nas outras. Interessa-nos é que ele ignore essas partes e foque só a tentar encontrar o melhor alinhamento ali. Portanto, este é um alinhamento semi-global, porque não estamos a alinhar a sequência toda, mas a única coisa que estamos a descartar é mesmo o que fica pendurado nas extremidades. Neste caso, será a extremidade de uma, inicial de uma e a extremidade final da outra. Aqui podemos ver o exemplo contrário. Portanto, agora o que é que fizemos foi simplesmente trocar. Em vez de pôr 0 na primeira linha, pusemos 0 na primeira coluna, o que quer dizer que podemos avançar aqui à vontade, ignorar o início desta, ou seja, pôr lacunas no início desta, para esta começar onde nós queremos. E ao começar no máximo da última linha, o que estamos a dizer é que não faz mal que ainda fiquem alguns destes pendurados, ou seja, não faz mal que acrescentemos lacunas no fim desta sequência. Portanto, estas lacunas aqui não penalizam o alinhamento e estas aqui também não.
Portanto, e podemos fazer várias combinações disto, não é? Por exemplo, aqui, esta não tem penalizações por lacunas no início ou no fim desta. Pomos esta primeira linha a 0 e usamos o melhor da última coluna. E agora esta pode ficar em qualquer sítio aqui no meio, que não faz mal que tenha penalizações para os extremos. Se houver, não faz mal que tenha lacunas para os extremos. Notem que se houver lacunas aqui no meio, essas estão penalizadas, porque essas vão aparecer ali quando saímos da diagonal aqui neste percurso. Mas lacunas nos extremos não interessam. Isto vai favorecer o alinhamento a manter esta o mais juntinho possível e arrumada no melhor sítio, em vez de andar a tentar espalhá-la por todo o lado para minimizar os sítios onde estão a pôr as lacunas. Portanto, esta será a adaptação do algoritmo de Needleman-Wundt para alinhamento global, para fazer alinhamentos semi-globais. A ideia aqui é que nós estamos a manipular a célula final de onde fazemos o backtrace e os valores da primeira linha ou da primeira coluna, para descartar unicamente as penalizações por gap no início ou no fim de algumas das sequências. Nós não estamos a descartar de todo o lado, elas continuam a penalizar lá no meio e continuamos a tentar encaixar a sequência toda. Apenas estamos a dizer que uma das extremidades, ou duas, ou uma numa ou outra noutra, não nos interessa. A vantagem de perceberem este algoritmo é que conseguem perceber bem o que é que acontece quando vocês usam estas opções, ou estes diferentes algoritmos, ou quando manipulam a matriz de substituição, ou as penalizações pelas lacunas e assim por diante. Portanto, convém, como isto é uma coisa muito usada em bioinformática, alinhar sequências, convém que tenham uma boa ideia clara de como é que estes algoritmos funcionam, que é para perceberem os parâmetros depois que vocês vão usar e em que situações é que é mais adequado usar cada um deles. Portanto, basicamente, alinhamento semi-global, quando não queremos penalizar gaps no início de uma sequência, vamos pôr a primeira a linha ou a primeira coluna a 0, conforme o sítio na matriz onde nós estamos a pôr esta sequência. Quando não queremos penalizar o fim de uma sequência, em vez de começarmos no canto da matriz, na última célula, vamos começar na melhor célula, ou da última linha, ou da última coluna, conforme a sequência está na matriz. Notem que a regra da linha e da coluna não é uma boa coisa para memorizar, porque depende inteiramente de onde é que cada sequência fica. Notem que este problema é exatamente o mesmo se eu puser esta sequência em coluna e aquela sequência em linha. A matriz fica rodada a 90 graus, mas dá-me o mesmo alinhamento. Portanto, o que convém que vocês se lembrarem é que quando escolhemos o máximo nesta, quer dizer que nós não nos estamos a importar com aqueles que fiquem pendurados no fim. E os que ficam pendurados no fim são gaps que temos de acrescentar aqui a esta. Portanto, se nós não nos importamos de ficar uma cauda desta solta, então podemos calcular o máximo, usar o máximo aqui em vez de começar do canto. E se não nos importamos que esta fique pendurada no início, podemos pôr isto tudo a 0. Porque agora tanto faz onde é que nós começamos aqui, mesmo que ela fique de fora, não nos importa. Portanto, pensem, mais uma vez, para perceber isto, é muito melhor, percebendo o algoritmo e vendo o que é que faz para conseguirem perceber o efeito destas modificações, do que andarem a tentar decorar, pôr a sequência da esquerda, então é fila de cima, assim, porque isso aí é só, dá para baralhar. Portanto, há uma coisa só que é importante, que nós vamos ver depois o alinhamento local, apesar de estas gaps, estas lacunas nas extremidades não serem pontuadas, elas são ainda representadas no alinhamento. Portanto, nós estamos a fazer o alinhamento global, estamos a mostrar toda a sequência, então vamos lá assim. Simplesmente elas não estão a penalizar o valor do alinhamento, nem a determinar qual é o melhor alinhamento daquele que nós escolhemos. Isso não acontece aqui no alinhamento local. Este é um outro algoritmo de alinhamento, é bastante parecido com o primeiro, mas este surgiu mais tarde, 11 anos depois, e é o do Smith e Waterman, e basicamente a diferença aqui, o algoritmo básico é o mesmo, com programação dinâmica, mas o objetivo é diferente. Não é o de alinhar duas sequências inteiramente, mas encontrar qual é a melhor parte que elas têm em comum, qual é a melhor sequência em comum que as duas têm.
Isto pode ser útil porque nós sabemos que, por exemplo, as proteínas são modulares, têm vários domínios e às vezes umas têm combinações de domínios diferentes. O domínio em si pode ser conservado, mas pode estar junto com outros domínios que não são iguais. Se tentarmos alinhar tudo globalmente pode não nos dar nada de jeito, mas se tentarmos identificar aquele trecho que está melhor conservado, podemos encontrar aquele domínio que elas têm em comum. A mesma coisa acontece se estivermos a comparar grupos de genes ou, por exemplo, intrões e exões misturados que podem não ser os mesmos em dois genes diferentes e assim por diante. E a ideia aqui é que nós estamos a seguir o mesmo algoritmo, o mesmo método, mas a função que vamos usar é esta. Temos estes três ramos que tínhamos, substituição, gap de um lado, gap do outro, ou então o zero. Tudo isto der negativo, nós pomos um zero. E é assim que preenchemos a matriz. Portanto, a nossa matriz inicialmente fica preenchida a zero aqui nos campos, que seriam aquelas penalizações dos gaps, primeira linha, primeira coluna, fica tudo a zero. E depois vamos preencher exatamente como fizemos para o outro, vamos calcular cada uma das matrizes, mas sempre que nos dá um valor negativo para aquelas células, pomos zero. E vamos fazendo isso para a matriz toda. E vamos obter uma matriz que terá uma coisa assim, deste género. Agora, o que vamos fazer, quando começarmos a fazer o traçado para trás, a recuar pelo caminho, não vamos começar do canto, porque não nos interessa a sequência toda, interessa-nos o melhor alinhamento, portanto, o melhor trecho que está lá, e então vamos começar do máximo, do valor máximo que temos aqui. Notem que, se houver vários, por exemplo, há aqui dois máximos, quer dizer que há dois alinhamentos alternativos que têm o mesmo valor. Neste caso, podemos apresentar os dois, ok, mas isso nós não garantimos que a solução é única. Garantimos é que não há nenhuma melhor do que aquela que nós apresentamos. Quando escolhemos o máximo, depois fazemos exatamente o traçado como nós tínhamos feito antes, vendo qual é que é o melhor caminho, até chegarmos a um zero. Quando chegarmos a um zero, paramos, porque a partir daí até haverá casos que são um bocado ambíguos, porque podem ter lá o zero e nós já não sabemos para onde é que devemos ir. Mas a ideia é que, quando chegamos ao zero, chegamos ao fim daquele trecho com a máxima pontuação. Chegamos a uma parte onde já começa o alinhamento a ser negativo e então ignoramos essa parte do alinhamento. O resultado disto é que nós só alinhamos parte da sequência. Notem que toda esta parte aqui, por exemplo, toda esta parte aqui do sim, o C, C, G, ou esse C inicial, não aparece. Só aparecem os correspondentes a estas transições aqui. Daqui para lá e daqui para o fim, nós ignoramos. Portanto, nós temos um alinhamento local que é a identificação daqueles trechos nas duas sequências que melhor encaixam no outro, que maximizam o alinhamento. Pôr mais resíduos para os lados já nos ia penalizar o resultado do alinhamento, porque depois não encaixam, ou temos que pôr lacunas, ou temos que pôr os que são diferentes, e ia piorar. Portanto, se nós fizermos o subconjunto de resíduos daquelas duas sequências que dão o melhor alinhamento, é este. E esta é a ideia do alinhamento local. A maneira como fazemos isto é não considerar negativos na matriz. Notem que isto não é o mesmo que não penalizar pelos gaps. Nós penalizamos pelos gaps à mesma. Quando passamos ali daquele 3 para o 1, estamos a penalizar com 2. Portanto, pôr esta lacuna aqui dentro está a penalizar o alinhamento. O que estamos é a fazer isto só até encontrar um 0. Se começa a ficar abaixo de 0, então já sabemos que não nos interessa ir para esses alinhamentos. Este já será um alinhamento mau, que já está a dar mais penalizações do que bónus. Só nos interessa aqueles que tenham um lucro no fim. Portanto, só nos interessa o trecho dos alinhamentos com pontuação positiva e o melhor possível. Portanto, depois vamos começar no máximo valor que encontramos aqui na matriz. Pode ser em qualquer sítio da matriz. Agora, um problema que nós temos, nós vimos aqui, tudo isto depende desta solução aqui, que nós estamos sempre a usar, desta matriz que nos diz o que é que penalizamos ou o que é que bonificamos com a cada alinhamento que fazemos, a cada correspondência que fazemos dos resíduos. E o que temos visto até agora tem sido basicamente um modelo muito simples, em todos estes exemplos, que é, se eles forem iguais, somamos 1, se forem diferentes, subtraímos 1. Portanto, esta foi a nossa matriz de substituição até agora. Sempre que os simples são iguais, dá um de bónus, se são diferentes, dá uma penalização. Mas isto não é muito realista, porque se nós tivermos um resíduo que é muito frequente, encontrar dois deles emparelhados
não é estatisticamente muito significativo, porque se há tantos, pode simplesmente ser por acaso que está lá. Portanto, por exemplo, uma alanina com uma alanina, no caso das proteínas, nós não vamos contar tanto como um triptofano com um triptofano, porque o triptofano é muito raro, e se aparece um em cada sequência, provavelmente são correspondentes um ao outro. Portanto, aí a bonificação tem que ser maior. No ADN também acontece um pouco isso, por causa das diferentes frequências, e também a substituição, por exemplo, esta substituição aqui, A por G, temos uma penalização de -1, mas se for por C, temos -5, porque há diferentes mutações que alteram mesmo a natureza das bases e que são menos frequentes no ocorrer, ou pelo menos menos frequentes, passar o crivo da seleção natural, porque depois tendem a ser eliminadas. Portanto, nós precisamos de uma maneira de calcular estas matrizes de substituição, especialmente importante em sequências de proteínas, temos 20 resíduos diferentes, e temos de calcular estas matrizes de substituição com base em alguma informação que nós temos das sequências em si. A ideia geral aqui é que, primeiro, resíduos de tipo mais frequente serão menos significativos do que aqueles mais raros, porque esses aumentam a probabilidade do que estamos a observar ali ser simplesmente por acaso. Por exemplo, quando nós temos identidade entre alaninas ou triptofanos, algo assim. Depois, temos que considerar também a probabilidade daquela mutação sobreviver. Notem que, em princípio, nós podemos assumir que as mutações ocorrem aleatoriamente, por radiação, por alguma reação química ou assim. Mas depois há a questão do organismo sobreviver ou não para deixar descendentes. E se nós fizermos uma alteração que altera muito a química da proteína, é muito mais provável que ele morra e não deixe descendentes do que uma que não faça quase efeito nenhum. Então há de haver mutações que têm mais probabilidade de sobreviver ao longo das gerações e contribuir depois para a divergência que nós observamos naquelas sequências, do que mutações que são logo eliminadas e depois nós nunca chegamos a encontrá-las. Portanto, a ideia aqui é que nós vamos examinar sequências conhecidas, que são das mesmas famílias, sequências semelhantes, por exemplo. Vamos identificar quais foram as mutações que ocorreram e calcular a probabilidade de um certo resíduo do tipo I mutar para um resíduo do tipo J. Vamos ver todas as combinações. E vamos dividir isso pela probabilidade de fundo de encontrar o resíduo do tipo I e do tipo J. Ou seja, o peso disto será menor quando são mais comuns e será maior quando são mais raros. Como nós depois queremos fazer somas de todos estes valores durante a nossa matriz, em vez de multiplicações, em princípio, se nós estivermos a lidar com probabilidades, a probabilidade deste acontecer e este, tinha de ser tudo multiplicado. Mas como nós estamos a somar, é mais prático naquele algoritmo, então não faz mal, como temos tudo para logaritmo. Portanto, em geral, as matrizes de substituição são logaritmos das probabilidades de mutação divididas, ou pela probabilidade daquele corresponder àquele, porque às vezes não há mutação, pode ser o mesmo, divididas pelas probabilidades de encontrarmos aqueles resíduos. E a razão para isto é, nós queremos saber quão provável é haver aquele encaixe dos dois, queremos calibrar isto pela probabilidade de encontrar aqueles resíduos e queremos o logaritmo, porque depois vamos somar todos esses pontos em vez de multiplicar. Portanto, esta é a maneira como nós calculamos matriz de substituição. É claro que agora a questão é como é que nós vamos estimar estas probabilidades. Mais uma vez, nós não conseguimos estar a seguir a evolução dos genes e a ver cada vez que ocorre uma mutação e andar a contá-las. Nós só temos o resultado final, uma carrada de sequências, e agora temos que tentar inferir as coisas a partir daí. Portanto, agora, aqui é que as coisas se complicam, eu não vou detalhar muito isso, se vocês tiverem interesse, têm as referências para os artigos, mas depois nós precisamos ter alguns modelos matemáticos de como é que nós podemos inferir estas probabilidades a partir das sequências que observamos agora, não podendo observar as mutações em si. Portanto, esta será a ideia geral. Depois, a parte estatística por trás do cálculo de algumas matrizes de substituição em específico é bastante complexo e eu vou só falar muito superficialmente aqui. Vamos ver este primeiro modelo que ainda é usado, esta SPAM, Point Accepted Mutation, ou Percent Accepted Mutation, há pessoas que chamam das duas maneiras, e a ideia aqui é que começaram inicialmente com uma base de dados de sequências muito parecidas entre si, portanto agrupavam sequências muito semelhantes, em que tinham uma estimativa de uma mutação no ADN
por cada 100 resíduos de aminoácidos. Notem que isto não é necessariamente um resíduo diferente, porque há mutações no ADN que não causam diferenças depois nos aminoácidos, mas esta seria a estimativa. Portanto, são sequências muito semelhantes, que em princípio é fácil de alinhar corretamente, mesmo sem algoritmos sofisticados, porque são quase iguais em tudo e só mudam pontualmente, e usaram estas para calcular a primeira matriz de substituição, PAM1. Então obtém uma matriz com aquelas probabilidades, os logaritmos das probabilidades de haver a substituição, calibrados pela probabilidade de encontrar aqueles resíduos. Depois, com um modelo probabilístico acerca da evolução, portanto, se aquelas são as probabilidades quando temos, em média, uma mutação por cada 100 resíduos de aminoácido, o que é que aconteceria se nós deixássemos a evolução correr até termos, por exemplo, 250 mutações de ADN por cada 100 resíduos de aminoácidos. E então vamos calculando como é que a matriz seria se nós parássemos esse tempo naquelas sequências. Portanto, extrapolando a partir da primeira matriz, eles calculavam outras matrizes PAM. Teriam uma composição ligeiramente diferente, conforme se iam acumulando aquelas mutações. A PAM 250 é um exemplo típico, muito usado, que corresponde aproximadamente a 20% de identidade nas proteínas. Notem que estas mutações incluem mutações que podem reverter uma mutação anterior, incluem mutações sinónimas que não alteram o resíduo de aminoácido, só alteram no ADN. Portanto, 250 mutações no ADN por cada 100 resíduos da proteína ainda permanece cerca de 20% de identidade. A ideia base aqui é que o cálculo inicial foi feito com sequências tão parecidas que era trivial alinhá-los, porque isto é um problema um pouco da galinha e do ovo. Se nós não temos uma boa matriz de substituição, é difícil calcular os alinhamentos, mas se não calculamos os alinhamentos, não conseguimos calcular aquelas probabilidades a partir das sequências que temos. Portanto, a solução aqui foi usar sequências muito parecidas, que era trivial alinhar, e fazer o cálculo da primeira matriz, e depois, com um modelo probabilístico que se inseria a partir daquelas probabilidades, ir extrapolando a partir dessa para outras matrizes mais profundas, com mais tempo de evolução. Uma matriz calculada posteriormente, esta Blossom, que é bastante usada, na verdade é uma família de matrizes, usou esta base de dados do bloco e o cálculo aqui foi um pouco diferente. Há várias matrizes de Blossom, mas não foram extrapoladas a partir de uma matriz inicial. O que eles fizeram foi que para cada uma das Blossom, seguindo o número, 45, 80, etc., agruparam todas as sequências que tinham pelo menos essa identidade e fizeram com que esse conjunto de sequências só contasse no cálculo das probabilidades. Portanto, se tivermos 100 sequências que têm 80% de identidade ou mais e estamos a calcular a Blossom 80, essas 100 sequências só valem 1/100 cada uma. Portanto, damos menos peso àquelas que são mais semelhantes do que 80%. O número que está ali indica a percentagem de identidade das sequências que são agrupadas. E um grupo destas sequências vale só como se fosse uma sequência. Portanto, quando nós estamos a calcular as frequências, se nós vemos uma certa mutação ocorrer em 5 alinhamentos diferentes, nós contamos 5 vezes. Mas se esses 5 estiverem todos parte do mesmo bloco, nós só contamos uma vez, não contamos 5, porque essas são semelhantes. Então aqui o que podemos ver é que quanto mais alto o número que nós estamos a ter aqui, mais pequenos são esses grupos e mais peso estamos a dar a sequências que não são muito diferentes entre si. Por exemplo, se nós usarmos aqui o Blossom 80, quer dizer que sequências com 79% de identidade já estão a contar como sequências como diferentes. Portanto, o que ocorre numa e o que ocorre noutra já está sempre a somar. Se nós fizermos um Blossom de 45, essas já ficam todas num grupo enorme, todas as que têm 45% de identidade entre si e já contam menos. E depois foram todas calculadas desses conjuntos de alinhamentos, ponderando as sequências de acordo com os grupos onde são colocados. O resultado é que, quando nós consideramos a profundidade evolucionária, ou, digamos, o tempo de evolução que aquelas matrizes estão a refletir, porque notem que a probabilidade de haver uma certa mutação vai aumentando conforme nós deixamos o tempo passar. Por isso, se nós fizermos
no caso comparar, por exemplo, o PAM 100 com o PAM 250, aqui estamos a considerar penalizações diferentes para certas mutações, ou penalizações mais altas, do que nesta, porque nesta já deixamos de passar mais tempo e já é mais provável que aquelas tenham ocorrido. Então aqui nós temos um aumento de profundidade evolutiva no PAM conforme vamos aumentando o número, porque é o número de mutações esperadas por cada 100 aminoácidos. No caso do BLOSUM é ao contrário. Se nós agrupamos todas as sequências de identidade 45 ou mais, 45% ou mais, nós estamos a dar mais peso àquelas que são mais diferentes entre si. Mas se desagrupamos estas e só agrupamos as que têm, por exemplo, 90% de identidade, vão haver muitas sequências quase iguais que estão na nossa base de dados que nós também estamos a contabilizar. E então aí estamos a desviar mais a nossa matriz para coisas que são mais parecidas entre si, em vez de sequências mais diferentes. Então, como bitola, os números decrescentes no BLOSUM indicam matrizes cada vez mais profundas na evolução, que cada vez toleram mais certas mutações que precisam de mais tempo para ocorrer. E o mesmo acontece quando aumentamos o número na TAR. Quando vamos ao contrário, estamos a olhar para matrizes otimizadas para menos mutações, menos tempo evolucionário e que penalizam mais essas mutações mais raras. Nós vamos voltar a isto depois no fim da próxima da parte da pesquisa, mas queria só deixar aqui esta ideia. Portanto, isto basicamente é a diferença entre as duas. PAM tem um modelo de probabilidades para a evolução e usam esse para extrapolar umas matrizes a partir daquela matriz inicial. No BLOSUM, todas as matrizes foram calculadas empiricamente a partir da base de dados de sequência. A diferença é que foram agrupando sequências em função de valores diferentes de identidade no cálculo das várias matrizes. Experimentalmente, a BLOSUM parece funcionar melhor, também é mais recente que a PAM e foi calculada com mais dados, com mais sequências do que a PAM, e BLOSUM 72 é uma que aparece por default em muitos casos quando vocês vão fazer alinhamentos num servidor qualquer. Mais recentes, esta aqui agora é semelhante ao PAM, mas com mais dados, porque já foi feita em 1992, a PAM é de 78, portanto já havia muito mais sequências para fazer esta, e além disso tem um sistema iterativo de refinamento, porque é o tal problema aqui da galinha e do ovo. Se nós calculamos o alinhamento com uma matriz má, não temos um bom alinhamento para calcular aquelas frequências de mutações. Então o que fizeram aqui foi calcular o alinhamento, depois calcularam a matriz usando esses alinhamentos, depois usando a matriz recalcularam os alinhamentos e foram fazendo isto até convergir. Portanto, desta forma tem uma matriz que pelo menos é consistente com os alinhamentos que ela própria está a calcular. Este, o VTML, é mais recente, também usa um modelo semelhante, mas agora usa um modelo de máxima de semelhança para tentar calcular os parâmetros da matriz. Portanto, não é simplesmente pelas frequências, mas um modelo estatístico um pouco mais sofisticado. De qualquer forma, se vocês estiverem interessados nos detalhes, podem consultar os artigos, mas isto já, os detalhes exatamente da parte estatística de trás são bastante complexos e saem fora do âmbito aqui desta disciplina. A ideia é que as matrizes de substituição são importantes, porque influenciam o alinhamento que vocês vão ter, e notem que diferentes matrizes de substituição ajustam-se melhor a diferentes divergências das sequências que nós estamos a usar. Isso vai ser especialmente importante quando formos ver a pesquisa, por isso vou adiar isso agora para a aula a seguir, mas queria deixar esta mensagem de como é que as matrizes são calculadas e dos problemas que estão por trás dos cálculos destas matrizes. Outro problema também que nós temos no alinhamento é como é que nós contabilizamos aquelas lacunas que vamos lá contra. Nós fizemos uma coisa muito simples, que foi contar o número de lacunas, multiplicar por aquele menos 2, que é o D0, não é? Nós temos 5 e temos a penalização de menos 2, dá uma penalização de menos 10. E isso é bastante conveniente, porque simplifica bastante o algoritmo, como nós vimos. Mas não é muito realista, porque se nós temos uma inserção, uma deleção, faz muito mais diferença o simples facto de termos tido uma inserção ou deleção do que propriamente o tamanho ou o número de resíduos que foi apagado ou inserido.
Portanto, se nós queremos uma função de avaliação do alinhamento que seja mais realista, nós não podemos usar simplesmente contar o número de lacunas e multiplicar por uma constante. Por isso, um modelo mais realista e muitas vezes usado são estas funções afins, que é basicamente uma função que tem uma constante mais um produto de outra constante. Por exemplo, nós podemos contabilizar o facto de ter pelo menos uma lacuna, conta como menos 10, e cada resíduo do tamanho da lacuna só conta como menos 1. Portanto, uma lacuna dá menos 10, uma lacuna com 3 de tamanho dá, por exemplo, menos 12. Ou então é menos 11, menos 13. Há aqui algumas variantes, a forma pode ser assim, portanto temos o peso, a penalização por existir sequer ali um gap e depois um produto do número de resíduos que a lacuna tem, ou o produto pelo número de resíduos da lacuna menos 1. Portanto, no fundo nós estamos a penalizar só todos os que vêm a seguir ao primeiro. Claro que isto equivale a pôr mais valor aqui no primeiro ou não, portanto não é, acaba por ser equivalente. Eu só ponho aqui esta expressão porque convém vocês prestarem atenção como é que está descrito na interface do programa que usarem, porque se conta o primeiro ou se não conta o primeiro pode ser relevante. Mas de qualquer maneira a ideia é que conta mais por haver lacuna do que por cada um dos resíduos depois que tem. Isto, infelizmente, torna o algoritmo, aquela parte de preencher a matriz, bastante mais complicada, porque nós temos de considerar, não podemos considerar simplesmente aquela penalização quando fazemos o passo, porque depende se já tínhamos alguma lacuna aberta ou se estávamos a abrir uma nova. Se vocês tiverem interesse, o livro de aquele An Evolutionary Approach do Computational Biology tem a descrição desse algoritmo, mas isso já não vou exigir aqui para a disciplina, porque tem duas matrizes e fica bastante mais complicado. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui é que o que nós usamos aqui para exemplificar foi mesmo uma coisa muito simples, quer na substituição, quer no gap. Os modelos mais realistas usam matrizes de substituição que são calculadas a partir de alinhamentos de sequências e modelos de penalização da lacuna que são mais realistas do ponto de vista evolucionário. Resumindo, para esta primeira parte, importante aqui de lembrar como é que é este algoritmo de programação dinâmica para o alinhamento. A razão pela qual eu estruturo com isto é que ter uma ideia de como é que a coisa funciona lá dentro, neste caso, é bastante importante para depois vocês perceberem como usar, que variantes do algoritmo usar, qual é a importância dos parâmetros que estão a escolher, como é que podem resolver o problema se estão a calcular um alinhamento por exemplo, da sequência de um domínio da proteína, num gene de uma proteína com vários domínios, ou algo desse género, porque é muito fácil, se não perceberem o que é que isto está a fazer por trás, é muito fácil fazer asneira e depois não ter resultados que não prestam para nada. Portanto, neste caso é importante vocês terem uma noção dos detalhes destes algoritmos para saber escolher adequadamente conforme o trabalho que estão a fazer. Outra coisa importante é as matrizes de substituição, que vamos voltar a isso agora para a aula a seguir, mas que é importante lembrarem-se que elas são calculadas com base naquelas frequências que, por sua vez, dependem da divergência das frequências usadas para estimar essas frequências. Porque nós não estamos a estimar as frequências olhando para as mutações, estamos a estimar as frequências olhando para as frequências que sobraram depois do processo evolutivo. Recomendo que leiam o capítulo 6 do Structural Bioinformatics até à secção 6.2, inclusive, e o Introduction to Computational Biology até à secção 2.8. A partir daqui, o Structural Bioinformatics no capítulo 4 tem uma introdução mais detalhada da programação dinâmica, mas esse é mais do ponto de vista algoritmo e de informática e assim. E o resto do capítulo 2 do Introduction to Computational Biology descreve como é que o algoritmo tem de ser modificado para usar estas funções afins nas lacunas. Mas isto aqui deixo como opcional, basicamente quer dizer que não vem para o teste. Portanto, esta parte é só se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre isto. E pronto, agora vamos calar um bocadinho, vamos fazer um intervalo.